Fala galera, beleza? Bom, aqui é o Davis da Motim e se você não viu nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos que a Motim está trazendo para você de como você conhecer as ferramentas para conseguir passar no processo seletivo de estágio que vai acontecer agora em janeiro ou enfim, nos próximos que você for fazer, certinho? Então, nosso primeiro vídeo a gente falou, como usar funções como soma e também conte e também fazer análise super importante que pode cair na sua prova. E agora nesse vídeo 2 a gente vai ver, por exemplo, como achar seus maiores vendedores, seus melhores vendedores, usar formatação condicional, índice Corresp, PROC-V e muito mais, beleza? Então, não perde, bora pro vídeo. Lembrando, galera, super importante, fica até o final, que para você ver todo esse conteúdo e não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar, beleza? E também pega esse primeiro link aqui na descrição, que é o material com todo esse conteúdo para você tentar fazer primeiro e só depois que tentou fazer, caso você não conseguiu, caso você queira ver, você vem aqui assistir esse vídeo, certo? Então, bora! Então, pessoal, olha só, a gente repetiu a nossa base de dados que a gente tinha utilizado antes, certinho? Só que agora eu quero analisar, qual vai ser o meu faturamento, quem foi o funcionário que foi responsável por esse faturamento e a média por cada item que ele vendeu, mas em relação aos meus tops. Então, o meu primeiro que mais faturou, o meu segundo que mais faturou, o meu terceiro que mais faturou, para eu saber quem são os meus destaques, quem são os meus funcionários que mais se destacaram na empresa e botar o nome deles, dar o nome aos bois e também botar aqui a média por cada item, a média de quanto que ele vendeu aquele item, aquele determinado item, certinho? Então, aqui em faturamento eu quero saber quem foi o meu maior faturamento, ou seja, quem foi a minha maior venda, minha segunda maior venda e minha terceira maior venda, certinho? Então, é isso aqui que eu vou colocar, ó, igual, e vou usar uma função que é a maior, certinho? A função maior se difere um pouquinho da máxima, A máxima ela vai buscar apenas o maior valor de um determinado conjunto de células, de um intervalo de células. A maior eu posso escolher qual foi o maior do conjunto, qual foi o segundo maior ou o terceiro maior, tá bom? Daquele determinado intervalo. Por isso que eu vou usar minha função maior, vou dar tab para completar, e a matriz que eu estou buscando, basicamente, é o meu intervalo de células, tá? Que seria aqui, no meu caso, as minhas vendas. Então, por exemplo, da minha G6, Ctrl Shift para baixo, para pegar todos os valores da minha matriz onde tem as minhas vendas. Eu vou travar com F4, então clico Fn F4, depois que eu selecionei tudo, ou só F4, dependendo do teclado, para que esse intervalo não ande quando eu arrastar para a célula de baixo, para a linha 2 e depois para a linha 3, beleza? Vou dar ponto e vírgula, e no meu K é o seguinte, qual é o maior que eu quero? O primeiro, o segundo, o terceiro? Não sei. Então eu poderia escrever 1 ou 2 ou 3, mas aqui do lado já tem uma dicasinha, eu posso clicar nesse valor. Então, primeiro ele vai pegar o top vendas 1, depois o top vendas 2 e depois o top vendas 3, certinho? Escrevi minha função maior, vou fechar ela e vou dar Enter. Então, ele busca aqui a minha maior venda ou meu maior faturamento foi de 9.932. Agora, eu posso vir aqui, e segurar meu quadradinho aqui no canto esquerdo inferior e arrastar para baixo, ó, tá vendo? E ele já arrasta a fórmula e você vê que ele já está calculando naquele mesmo intervalo agora o terceiro maior. Ou, vou dar um Ctrl Z, eu poderia simplesmente dar um duplo clique no meu quadradinho, ó, e ele já preenche também, tá vendo? E assim a gente vai pegando quais são os maiores, faturamentos. E agora eu quero saber quem foi o meu funcionário responsável por aquele determinado faturamento. Então, se você pensa assim, bom, será que eu consigo usar o meu PROC-V? Afinal, eu tenho um valor e quero buscar o meu funcionário. Nesse caso, eu não posso usar o meu PROC-V. E eu vou explicar por quê. Nesse caso aqui, o meu valor está na minha última coluna, tá vendo? E eu quero o meu funcionário, que está aqui na minha segunda. Para o PROC-V funcionar, a gente precisa que o valor que eu estou procurando, ou seja, o valor do faturamento, aqui dos valores, teria que vir antes da minha coluna, com o nosso funcionário, beleza? Então aqui eu não posso usar o meu PROC-V, eu vou usar aqui no meu caso, a nossa índice Corresp, que eu falei para vocês. Então, primeiro eu coloco a índice, vou dar tab para completar. A minha matriz é a matriz onde estão as minhas respostas. As minhas respostas são os nomes dos funcionários. Afinal, é com os nomes que eu quero preencher essa coluna aqui de funcionários. Então a matriz vai ser onde estão os nomes. Então da minha D6, Ctrl Shift para baixo, eu vou travar com F4, intervalo, matriz intervalo a gente geralmente trava, então vou clicar Fn F4 ou só F4, para travar, vai aparecer aqui em cima ou aqui dentro da célula esses cifrões, quer dizer que esse intervalo não anda mais, mesmo que eu arraste para baixo.
ponto e vírgula e no número da linha que entra o CORRESP. Ou seja, o CORRESP ele vai buscar, por exemplo, o faturamento aqui na minha coluna vendas, nesse intervalo da coluna vendas, e vai achar, por exemplo, vamos supor que aqui tivesse na primeira linha o 9.932, achou aqui o valor e ele vai retornar aqui a resposta dessa matriz né, no caso, Júlia, certinho? Então, o número da linha eu vou usar o CORRESP, tá? Tab para completar, o valor que eu estou procurando é o meu valor aqui do meu faturamento. Então, cliquei aqui na minha célula J7, tá bom? Cliquei na J7, não vou travar porque quando eu arrastar eu quero que ele desça do maior faturamento para o segundo e depois para o terceiro, certinho? Ponto e vírgula. A matriz que eu procuro agora é a matriz onde estão as minhas vendas, lembra? Foi aqui que eu usei para achar, né, com a função maior, os maiores faturamentos. Então, clico no primeiro valor da minha G7, Ctrl Shift para baixo e travo com F4, tá bom? Para que esse intervalo não ande quando eu arrastar para baixo. Super importante, tem que lembrar de travar o intervalo com F4, certinho? E aí, bom, ponto e vírgula, e aqui o tipo de correspondência é como eu vou buscar. Nesse caso, eu vou buscar esses valores do faturamento exatamente o que aparecem aqui. Afinal, a gente preencheu essa coluna faturamento usando nossa função maior, e a maior, ela só busca o maior valor e, né, coloca como resposta. Então, eles são exatamente o valor que está aparecendo no faturamento. Esses valores exatamente aparecem aqui na minha coluna de vendas. Então, vou colocar correspondência exata, né, o 0, para ele buscar exatamente aquele valor, nem maior do que aquele valor, nem menor, eu quero exatamente aquele valor, tá bom? Tab para completar, fecho meu CORRESP, tá? E fecho meu índice. Então, tem que fechar tanto o CORRESP quanto o índice, beleza? Lembrando que na minha função índice eu tenho um terceiro argumento que é o número da coluna. Nesse caso, eu não preciso colocar, porque a minha matriz azulzinha, ou seja, a matriz do meu índice, né, eu só coloquei uma coluna, então eu não preciso dizer onde que está a resposta do índice. Eu sei que a resposta vai estar nessa coluna mesmo, porque eu só selecionei uma, beleza? Então, fecho o meu índice também e dou Enter. E aí, ele já busca aqui para mim, né, e já dá já preenche aqui o meu troféuzinho que eu coloquei para vocês, ó, que a minha, né, funcionária, no caso, que mais vendeu foi a Lara. Então, a Lara tá de parabéns aí, palmas para a Lara. Mas, bom, preenchi com a Lara e agora duplo clique para baixo, né? Já preencho tanto a Isadora, beleza, quanto o João Miguel. E aí eu sei que quem vendeu esse valor aqui foi a Lara, quem vendeu esse valor foi a Isadora, quem vendeu esse valor foi o João Miguel, certinho? Então, esses são os meus top 3 vendedores. E agora eu quero saber quanto que foi a média desse item que ele vendeu. Ou seja, eu tenho que dividir o valor que eu tive, tá, de venda pela quantidade de itens que eu tive, certinho? Então, olha só, aqui eu poderia colocar igual, tá? Igual. E aí eu dividiria o valor que ela teve pela quantidade de itens. Mas aí você fala assim, pô, mas como que eu vou saber a quantidade de itens que a Lara vendeu? Vou ter que ir lá na tabela procurar? Não, você pode usar uma função que a gente chama de PROC-V, beleza? Então é o seguinte, eu vou dividir o faturamento, né, o valor que a Lara vendeu, pela quantidade que ela vendeu, certinho? Só que para saber a quantidade, eu vou usar a nossa PROC-V. Então aqui eu vou colocar PROC-V, tab para completar. O valor que eu estou procurando, bom, o valor que eu tenho é a Lara, né? Então clico na Lara, ponto e vírgula. A matriz que eu estou procurando tem que conter no mínimo a Lara, ou seja, no mínimo os nomes, os funcionários e até no mínimo o valor que eu quero. No caso, o valor que eu quero aqui é a quantidade de itens. Então, na minha matriz eu vou selecionar desde o funcionário, lembrando que o funcionário tem que ser minha primeira coluna da matriz, né? O PROC-V ele só procura o valor na primeira coluna da matriz. Então, se eu começasse em custo, não ia funcionar, tá? Preciso começar minha matriz na minha primeira coluna, onde eu estou procurando o valor, né, do funcionário, e arrastar até no mínimo a quantidade, tá? Poderia colocar em vendas, também poderia colocar mais colunas, mas eu não preciso. Então, eu vou colocar só até a quantidade, tá? Que é o que eu preciso, certinho? Poderia colocar mais também, mas não preciso. Então, peguei o intervalo de funcionário até a quantidade, selecionei ele, Ctrl Shift para baixo para pegar tudo. Lembrando, matriz intervalo a gente trava, então vou clicar F4 para travar e você vê que quando aperta F4 ele já volta para a função porque ele sabe que você, né, já travou aquele intervalo e vai seguir, beleza? Então, travei minha matriz intervalo, ponto e vírgula. O número índice da coluna, né, é o que a gente quer como resposta. A nossa resposta é a quantidade. Lembra, a gente quer dividir o faturamento pela quantidade. A nossa resposta à quantidade está na primeira coluna? Não. Da matriz que a gente selecionou, roxinha? Não. Não é funcionário. Também não está na segunda, que é o atendimento. A nossa quantidade está na terceira coluna da matriz roxinha. Não é da tabela, tá? É da matriz roxinha, tá vendo?
Então, nossa resposta está na primeira não, segunda não, terceira coluna sim. Então, aqui eu vou colocar 3, que é o número índice da coluna, ou seja, o número índice onde está a minha resposta. Ponto e vírgula, eu vou usar, né, a minha modo de procura, correspondência exata. Então, é falso, beleza? Por que é falso? Porque eu quero exatamente, tá, aqueles valores, quero exatamente aquele valor que eu estou procurando para conseguir responder. Então, tab para completar, falso. Fecho o meu PROC-V e dou Enter. E aí você vê que aqui, né, ele já até destacou, né? Mas é o seguinte, eu estou dividindo o meu faturamento pela quantidade de item que a Lara vendeu. E eu nem sei a quantidade de itens que ela vendeu, porque a quantidade de itens que ela vendeu está aqui nesse meu PROC-V que eu escrevi, beleza? E bom, de forma similar, eu vou dar um tab para baixo, né? E aí eu completo. E quando completar, você vê que ele já parou de destacar o 87 e foi destacar o 147. Isso aqui é uma formataçãozinha condicional que eu criei para destacar o maior valor. Só que antes, o maior valor era 87. Então, ele destacou esse. Quando eu dou um duplo clique para baixo, ó, o maior valor agora desse intervalo é o 147, não mais 87. Então, aqui eu consigo determinar que a Isadora vendeu um produto, né, unitário que é mais caro, certinho? Então, a unidade de cada item que a Isadora vendeu era 147. A unidade do item que a Lara vendeu era 87, apesar, né, de pela Lara ter vendido mais quantidade, ela teve um faturamento maior que a Isadora, certinho? E bom, a gente pode também destacar, por exemplo, né, a Lara aqui, que foi a maior vendedora. Então eu poderia selecionar, por exemplo, o faturamento e a Lara, certinho? Selecionar esses dois aqui e usar uma formatação condicional, tá bom? Então eu poderia simplesmente selecionar esses valores aqui e pintar, que é o que a galera geralmente faz, ó, pinta aqui a célula, beleza? Pintei. Ou, vou dar um Ctrl Z, poderia usar a formatação condicional, beleza? Então, olha só, eu seleciono esse faturamento aqui, tá? Por exemplo, nessa minha coluna, venho aqui em formatação condicional e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, regra de realce das células, beleza? Aqui nesse caso aqui, regra de últimos e penúltimos, e vou botar, ó, os 10 primeiros itens, tá? Não os 10 primeiros, eu quero só o maior valor, tá bom? Então, vou escolher em vez de 10, ó, só 1, né? Vou descer aqui até 1, tá vendo, ó? E ele só vai destacar o maior valor de todos. E aqui, em vez de vermelho, eu vou botar, por exemplo, um verde escuro, tá? E vou dar OK. Assim eu sei que a Lara foi a que mais teve faturamento, mas a Isadora foi a que teve a maior média por item, certinho? Beleza, galera? Então, super importante, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também comentar para a gente entender o que você está achando e o que você quer ver nos próximos. Mas lembrando, esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos de 4, tá? Então, no próximo vídeo, olha o que a gente vai fazer. A gente vai, né, criar gráficos, né, criar um gráfico para nossa primeira aula que a gente teve lá, né, da parte de mostrar uma análise importante da tabela para a empresa. E depois a gente vai criar também na nossa aula 4 um gráfico para esse aqui, tá bom? Para esse que a gente acabou de fazer nessa aula. Então, não perde. Então, bora para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!